Nós vamos começar falando sobre os ciclones que estão se armando aí e que a partir desta quinta-feira, pastor Leonardo, como diz o ditado, vai parar tudo, porque o Rio Grande do Sul está em alerta máximo aí para alguns ciclones, tornados que estão se formando. E eu vou começar colocando aqui uma matéria, uma informação, e aí, assim que passar essa matéria, o senhor traz aí um raciocínio dentro desse entendimento, porque tem muita coisa por detrás destes ciclones, desses tornados, dessas chuvas constantes, desses vendavais. Tem um propósito e um objetivo por trás de tudo isso, e é aquilo que nós já conversamos em uma outra oportunidade: o agronegócio está, como de ditado, no olho do furacão. Mas dá uma olhada nisso daqui. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, divulgou que está acompanhando a possível formação de um ciclone extratropical entre a Argentina, o Uruguai, aqui o sul do Brasil e também o Oceano Atlântico nos próximos dias. No entanto, essa classificação do ciclone extratropical deve ser favorecida, deve ser classificada após a medição aí da pressão atmosférica. Ela deve acontecer nos próximos dias por especialistas, por meteorologistas. A previsão é de que o sistema comece a se formar a partir de quinta-feira. Na quinta-feira, entre a Argentina e o Paraguai, ele deve passar pelo Rio Grande do Sul, seguir em direção ao Uruguai já formado. Entre sexta-feira e o sábado, o ciclone pode ganhar força de uma forma muito rápida. Caso isso se confirme, ele deve ser classificado como o ciclone bomba, exatamente. E aqui no Brasil, os principais efeitos devem ser sentidos aqui no sul, principalmente o estado gaúcho, de onde eu falo ao vivo, o estado catarinense também. A frente fria associada ao sistema pode provocar chuva intensa, temporais com raios, queda de granizo e rajadas fortes de vento. A gente está acompanhando tudo de perto, Evandro. A gente tem alguns dias de tempo bom aqui no Rio Grande do Sul, esses últimos dias, e agora tem novamente essa previsão da possível formação de um ciclone extratropical. A gente está de olho e a qualquer nova informação a gente... Bom, a gente está vendo aí, doutor Leonardo, a questão deles anunciando esse ciclone bomba, que vem, é uma coisa de repente, é um movimento de repente que acontece. O Rio de Janeiro enfrentou isso. Eu não sei se tem pessoas do Rio de Janeiro aqui que passaram por isso nas últimas semanas. Eu acredito aí que em menos de 2 semanas atrás aconteceu isso, estava normal, de repente, do nada, veio uma ventania quebrando tudo, esbagaçando tudo, e o Rio de Janeiro entrou em estado de emergência, doutor Leonardo. Perfeitamente. E esse cenário todo, pastor Claudinei, é um cenário no qual nós vemos que ele está presente no nosso país e ele permanece afetando várias localidades distintas. E diante de toda essa situação, eu costumo tratar a respeito desse assunto. Quem acompanha as nossas lives sabe. Eu costumo dizer que esses prenúncios, semelhante a esse que nós estamos trazendo, com base em questões meteorológicas, eles nos demonstram um cenário provável que está prestes a se manifestar, e conjugado a esse cenário, obviamente, pessoas serão desabrigadas. Infelizmente, pode ser que hajam o perecimento de vidas. Nós não desejamos, lamentamos, mas pode ser que haja. E sem contar também todos os demais prejuízos que todo mundo sabe. As pessoas perdem suas casas, perdem suas famílias, talvez, quem sabe, o investimento aí de uma vida inteira na única casinha, as pessoas perdem do dia para a noite. E a grande pergunta que fica e que eu me faço todos os dias, e eu acredito também que todos os que nos acompanham estão fazendo, aonde estão as medidas prévias que deveriam estar sendo tomadas para resguardar essas pessoas? Porque, pastor Claudinei, vamos lá, os prenúncios, os apontamentos técnicos, os estudos das instituições que verdadeiramente funcionam, serve para isso, serve para alertar a sociedade de um risco eminente e preparar as autoridades para que elas possam adotar posturas para que possa resguardar principalmente os mais vulneráveis.
Agora, infelizmente, nós somos obrigados a admitir que não é esse cenário que nós estamos vendo. Porque, ao contrário de tudo isso, o que nós estamos vendo são pessoas ao relento, sem assistência de nada, pessoas passando necessidade, sem um teto para dormir, sem comida para comer. E eu fico me perguntando até onde vai tudo isso, meu Deus do céu. Faz todo sentido, como o senhor diz, essa pergunta, porque assim, percebe-se que há como se fosse um descaso, né? Há um olhar meio como se fosse com deboche, com desprezo, né? Não dando credibilidade. E aí fica aquela pergunta, e aí, cadê os impostos? Cadê, né, aquilo que é feito até mesmo para trazer um certo conforto para a sociedade, uma proteção diante de um momento assustador como esse, né? A gente vê que, por exemplo, os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm muitos tornados, tem muitos furacões, tem muitos terremotos, tem de tudo, mas você não vê a sociedade americana jogado, né, as favas, né? Você percebe que a sociedade americana, mesmo enfrentando tudo isso, as cidades se reconstroem, se levantam e voltam a existir. Ora, nós trouxemos aqui imagem do Rio Grande do Sul de pessoas que começaram a se levantar, né? Começaram a se levantar nos últimos meses agora de uma enchente que aconteceu em 2024, ou seja, quase 1000 dias depois que as pessoas estão começando a se reerguer. Não é questão de pé, não. Estão começando a se reerguer. Onde está o olhar, né, para essa sociedade, pastor Leonardo? Exatamente. O senhor acabou de levantar uma pergunta, uma indagação muito importante. E inclusive, a afirmação que o senhor trouxe em relação à resposta da América diante de eventos naturais semelhantes ao que nós estamos vivendo, como sendo uma resposta totalmente diferente, é de pasmar qualquer cidadão, porque, vamos lá, nós somos países como eles são. Nós não temos, obviamente, a mesma tecnologia, as mesmas condições, mas ainda assim, nós não estamos elencados dentro da classificação dos piores. Em outras palavras, o nosso país ele tem condições de se preparar, ele tem condições de praticar ações no sentido de providenciar assistência básica para essas pessoas. Mas a grande pergunta é, por que não estão fazendo? E a resposta, gente, é uma só. Por mais que seja revoltante, por mais que algumas pessoas não consigam crer nisso que eu vou dizer agora, a resposta é uma só. Por que que lá eles agem previamente e conseguem socorrer as pessoas previamente e aqui não? Porque lá ocupam os postos de trabalho, os postos de autoridades, pessoas competentes, pessoas técnicas, pessoas que são preparadas dentro de um arcabouço de conhecimento para saber lidar com cenários de catástrofes. Agora, em contrapartida, aqui no nosso país, a coisa é totalmente diferente, porque esses cargos são ocupados, geralmente, pelo amigo do meu primo, é pelo meu funcionário de confiança, é pelo meu parente, é pelo meu cunhado. Então, é aí que está o grande X da questão. Quando a coisa está para acontecer ou acontece aqui no nosso país, lá no posto da autoridade responsável que assumiu aquele cargo, está uma pessoa despreparada que não sabe o que fazer, porque não tem qualificação técnica, porque foi nomeada para aquele cargo, não porque tinha conhecimento para exercer a função com eficiência, mas porque era parente, porque era amigo próximo. Então, assim, esse sistema, ele precisa mudar, pastor Claudinei, porque caso contrário, se ficar do jeito que está, além da sociedade sair muito prejudicada, nós continuaremos a ver vidas se perdendo dia após dia. Pois é, uma situação bem complicada, né? Nós estamos vendo imagens, né, das últimas chuvas no Brasil, né, trazendo todo esse transtorno. Eu não sei, eu vi uma pessoa escrevendo aqui que a região que se encontra nesse momento já está chovendo. Acho que foi a Cíntia, que está aí com o codinome Jairo Cipriani, né, que escreveu que já está chovendo. Aí na tua cidade, se estiver chovendo, se já estiver ventando muito, né, escreva aqui na linha do tempo que vai servir até como um alerta para aqueles também que estão chegando, né? Eu estou vendo aí pessoas colocando a temperatura, como Salvador, escreveu em Campinas, 22 graus, está bem fresquinho aí para a região, né?
22 graus já é uma temperatura bem fresco, né? E assim, nós estamos vendo, vamos dizer, é uma tragédia anunciada, né? Não é uma novidade. Ah, não, é novidade, ninguém sabia, não. É uma tragédia anunciada, os meteorologistas estão anunciando. Olha só para ter uma ideia, pastor Leonardo, a rapidez da chegada de um tornado, né? De um tornado de ventos, e que nós vamos ver aqui agora, são ventos de 90 quilômetros por hora. Como que ele chegou, né? Como ele chegou na região de Ribeirão Preto e também lá no sul do Brasil. Dá uma olhada como que chegou. Isso aqui é um vento de 90 por hora. Lembrando que tem regiões que o tornado chegou a mais de 200 por hora. Dá uma olhada nisso aqui junto com as informações. O Nacional de Meteorologia, INMET, emitiu um alerta para a formação de ciclone. Gente, vai olhando a formação do ciclone, do tornado, e veja aí, tá tudo normal, em menos de um minuto você vai ver o que vai acontecer. Ciclone extratropical de alta intensidade entre a Argentina, Uruguai, o sul do Brasil e o Oceano Atlântico. O sistema deve começar a se organizar no norte da Argentina e no Paraguai, antes de se deslocar em direção ao Rio Grande do Sul. O fenômeno tem potencial para sofrer uma rápida queda de pressão atmosférica. O processo, conhecido tecnicamente como ciclogênese explosiva ou popularmente ciclone-bomba, segundo a matéria, os principais impactos são previstos entre quinta-feira e sábado. Doutor Leonardo, essas imagens aqui, elas são desesperadoras. Por quê? Porque conta no relógio, aproximadamente 45 segundos, tudo que estava normal já não está mais normal. Ou seja, a mãe acabou de sair do portão da escola, segurando na mão do filho e da filha, voltando para casa. Já não está mais normal em 45 segundos, tudo mudou. É uma coisa absurda. Olha isso daqui, vai começando. Se você contar no relógio, 45 segundos foi o tempo que demorou para esse tornado de mais de 90 km por hora tomar conta dessa rua e tudo desaparecer. Agora imagine a situação. É realmente desesperador. A intensidade entre a Argentina, Uruguai, o sul do Brasil e o Oceano. Vai vendo, gente. O sistema deve começar a se organizar no norte da Argentina e no Paraguai, antes de se deslocar em direção ao Rio Grande do Sul. O fenômeno tem potencial para sofrer uma rápida queda de pressão atmosférica. O processo, conhecido tecnicamente como ciclogênese explosiva ou popularmente ciclone-bomba, segundo a matéria, os principais impactos são previstos entre quinta-feira e sábado, afetando com mais severidade a região sul e as áreas de Mato Grosso do Sul. A passagem de frente fria associada ao sistema deve provocar temporais, descargas elétricas, queda de granizo e rajada de vento. Aqui no Vento em Sky a gente vê que no dia 7, sexta-feira, ele já está bem amplo do sul do Brasil. Quer dizer, sexta-feira essa parte roxa aí, doutor Leonardo, vai estar toda atingida por esses vendavais. Realmente é assustador e preocupante, né? Perfeitamente. São prenúncios, pastor Claudinei, que nos fazem ficar muito alertas, porque a verdade é uma só, gente. Contra um cenário desse tipo que nós estamos mostrando, a força humana ela é extremamente limitada. Diante de um cenário como esse, desse vídeo que está passando agora, em uma escala de 45 segundos, uma alteração de cenário desse tipo aí, basicamente, eu me arrisco a dizer que quem estava na rua foi levado e não teve o que fazer. Porque o corpo humano, diante da força expressiva de uma tempestade de ventos fortíssimos como esses, o corpo humano, a verdade é uma só, não pode nada, não consegue fazer nada. Agora, o que mais me surpreende é, diante de todos esses alertas, diante de todos esses avisos, dessas prospecções
técnicas de órgãos que sabem o que estão falando, porque são técnicos, estudam, existem os seus pesquisadores que estão ali, não por uma nomeação de cargo de confiança, mas foram nomeados aquele cargo, ocupam esse nível de autoridade porque estudaram, porque entenderam a matéria. E esses estudiosos estão alertando, e não é para que as pessoas escutem e fiquem sabendo apenas, não, mas é para que possam se preparar, e principalmente as autoridades, porque trazendo tudo isso para dentro da legislação brasileira, pastor Claudinei, a Constituição da República Federativa do Brasil, ela diz de forma clara e categórica que a administração pública precisa e deve prestar serviços com eficiência. Ou seja, é um requisito legal e não tem como virar as costas ou desprezar essa realidade. Agora, se nós formos fazer uma avaliação das ações que estão sendo tomadas, tanto as ações antes dos acontecimentos, como também as ações posteriores, nós vamos perceber que o princípio da eficiência ele está sendo totalmente desprezado e desconsiderado pela grande maioria desse pessoal. Nós também não deixamos de trazer a realidade no sentido de que algumas autoridades ainda tentam, dentro da limitação do poder que elas têm, mas é como diz o ditado, uma andorinha só não faz verão. Seria necessário que todos aqueles que estão investidos de uma autoridade se conscientizassem de que são vidas que estão se perdendo, de que são pessoas que estão ficando desabrigadas. No meio dessas pessoas existem crianças, idosos vulneráveis, pessoas doentes. Como é que fica uma pessoa com dificuldade de mobilidade diante dessa ventania, diante de uma casa caindo, de um prédio desabando? Como é que fica uma pessoa com esse nível de comprometimento diante dessa situação? A verdade é uma só, pastor. Essas pessoas, elas teriam que ter sido retiradas desses locais de risco previamente, mas não foram retiradas e foram lançadas à própria sorte para sofrer com esses prejuízos pela falta de postura, pela falta de competência de todos aqueles que saem volta e meia diante do cenário internacional para dizer que ama o país, que transformou o Brasil, que acabou com a fome, e aquela ladainha, aquela história, aquela conversa fiada que levou muita gente no gogó a vida inteira. E o mais triste de tudo isso é que nem o senhor acabou de dizer, que a gente percebe o quê? Que essa galera, eles não estão nem aí para nada do que está acontecendo. Eles estão preocupados com o mês de outubro. A preocupação deles é o que vai acontecer em outubro. Então, tudo que gira em torno da sociedade, eles vão trabalhar empurrando para a caixa do bilhete de outubro. E quantas tragédias e tudo que está acontecendo, simplesmente eles estão fazendo vista grossa, tratando e desdenhando como se realmente nada tivesse acontecendo, né? Aparentemente de momento. Eu vou colocar aqui só mais um vídeo de 1 minutinho, trazendo informação para o Rio de Janeiro. Você que está no Rio de Janeiro, se essa informação confere, vocês escreva aqui na linha do tempo, tá? Porque não é só o Sul, não. Há informações de que o litoral paulista, a capital, algumas regiões do interior de São Paulo, como também o Rio de Janeiro, pode enfrentar, né, ventos e tornados de alta velocidade, vamos dizer assim, os ventos, né? Uma velocidade enorme. Dá uma olhada, se confere essa informação. As pessoas receberam por volta das 5 horas da manhã de hoje, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo aí da operadora de telefonia, um alerta através de SMS para quem está cadastrado, né, da Defesa Civil, chamando a atenção para a possibilidade de ventanias na cidade do Rio de Janeiro, pedindo para que as pessoas evitem ficar perto de árvores, também de estruturas metálicas. Tudo depois daquilo que aconteceu há uma semana, na quarta-feira da semana passada. O alerta severo, diz essa mensagem que chegou no meu e no celular de muita gente aqui no Rio de Janeiro.
Defesa Civil alerta para a possibilidade de vento no Rio de Janeiro nas próximas horas. Cidade no estágio 2. Evite árvores, estruturas metálicas. Entre em contato com os números 199 e 193. Por que eu estou dizendo que parece ser aquela história que remete ao ditado seguro morreu de velho? Porque na semana passada, na quarta-feira da semana passada, onde um verdadeiro caos se instalou aqui no Rio de Janeiro com rajadas turbinadas de vento de mais de 105 km por hora, praticamente ninguém recebeu um alerta previdente, um alerta preventivo das autoridades. Uma falha clara, nítida, pouco falada, mas que a população, é claro, não é boba, percebeu. E aí vieram todas as discussões posteriormente sobre a necessidade de Rio de Janeiro Cidade, Rio de Janeiro Estado, terem mais estações e também radares meteorológicos para enfrentar tempos de extremos climáticos que estão cada vez mais evidentes e tem também a proximidade do fenômeno El Niño. Então, segundo esse estágio 2, é aquele estágio em que... Tá vendo aí as pessoas escrevendo, doutor Leonardo, que estão recebendo alerta lá no Rio de Janeiro, né? E o interessante dessa matéria, esse rapaz aí comenta o quê? Que o Rio de Janeiro não tem uma estrutura de alerta meteorológico instalado, né, espalhado pelo estado, para alertar a população de algum evento que venha a acontecer. Um estado litorâneo, vamos dizer assim, né, um estado que está no litoral do Brasil, não tem. Se o Rio de Janeiro não tem um sistema de meteorologia para alertar sobre situações climáticas, imagina os estados do Nordeste do Brasil e do Norte, doutor Leonardo. Perfeitamente. São investimentos, pastor Claudinei, que poderia já terem acontecido em benefício da sociedade. Mas a grande pergunta é por que esses investimentos não acontecem? E seguidamente nós podemos também elencar outras perguntas. Por que esse investimento tecnológico não acontece? Por que a saúde não melhora? Por que a condição do cidadão brasileiro que trabalha todos os dias de sol a sol não melhora? Por que o preço dos alimentos também não abaixa? Por que o combustível sempre está alto? Por que a conta de energia elétrica, as contas e as faturas de água estão altíssimas? Então, gente, são perguntas retóricas que elas vão apontar para uma resposta só. E a resposta é a ausência de competência e de poder de gerência daqueles que estão na administração. Isso aqui não é uma narrativa, isso aqui são fatos constatados. Nós temos grandes pesquisadores na área da medicina. E esses pesquisadores são enfáticos em dizer, se houvesse investimentos no Brasil nessa parte, nós já teríamos sido reconhecidos como pioneiros na descoberta e diagnóstico de várias doenças que hoje assolam não só o Brasil, mas todo o cenário do mundo. Mas por que isso não acontece? Porque é o mesmo problema que acontece na área da educação, é o mesmo problema que acontece na área da segurança pública. Os responsáveis pela aplicação dos recursos são omissos. A verdade é essa, e não tem como nós utilizarmos palavras mais macias, mais tranquilas, e infelizmente isso se traduz em resultados negativos diante da sociedade. Então, de épocas em épocas, como nós estamos agora próximo a outubro, vão aparecer todos eles em rede pública, prometendo, apresentando seus projetos, dizendo que vai fazer ou deixar de fazer, mas há 25 anos estão aí e não fizeram. E o que nos leva a crer que eles vão decidir a fazer o certo agora? Então, não precisa ser estudado, não precisa ter faculdade, é só fazer uma simples análise de cenário e nós vamos ver quem é quem e vamos descobrir também quais as verdadeiras intenções que passam no coração daqueles que estão falando, pastor Claudinei. Agora sim, né? Agora sim, o senhor colocou as palavras muito bem nesse quesito aí que o senhor está comentando. Há um descaso, né? Há um comportamento assim que fica muito claro diante de tudo e todos, né? Por exemplo, o senhor comentando aqui, eu estava acompanhando a entrevista, assim, a fala, né, do chefe da ONU, lá do Guterres, né, Antônio Guterres. Você percebe que essa gente, eles colocam palavras bonitas, dão uma demonstração de que estão muito preocupados com isso e com aquilo,
mas não passa de narrativas. Lá na essência, não há um trabalho sendo feito, uma preocupação realmente daquilo que está acontecendo. A gente percebe que o que acontece no Rio Grande do Sul tem se repetido ano após ano e nada de novo é feito, né? O que acontece no Nordeste é ano após ano e nada é feito, né? Por que não seguir o exemplo da questão do Rio São Francisco, no Rio Grande do Sul, que há décadas e mais décadas é motivo de conduzir e de manipular pessoas ali? Olha, nós vamos fazer a chegada do velho Chico aí na região. Que velho Chico o quê, meu amigo? O que está chegando é caminhão-pipa, que é patrocinado e promovido aí pela família dos coronéis do Nordeste, né? E isso nunca acaba, né? E agora é o período, né? Agora é o período que é um caminhão atrás do outro lá nas regiões do Agreste nordestino e em toda a região do Brasil. Então, as pessoas muitas das vezes precisam parar e avaliar e entender que nós precisamos pensar como sociedade e não pensar apenas como alguém que tem um umbigo, né? As pessoas pensam muito no seu umbigo e esquecem que nós vivemos em sociedade, que nós vivemos em população e não somos uma ilha. Infelizmente, né, tá aí essas previsões a partir de amanhã, e se tem as previsões, pode ter certeza que está chegando e chegando com força, doutor Leonardo. Perfeitamente. O senhor disse tudo agora, porque, inclusive, é um princípio básico do Evangelho nós desprezarmos totalmente o nosso ego interior. O nosso ego interior é aquilo que nos faz trilharmos pelo caminho da avareza, pelo caminho da individualidade, e o resultado de tudo isso nós sabemos, são resultados catastróficos, porque o ser humano, quanto mais egocêntrico ele se torna, mais afastado de Deus ele permanece. E não só de Deus, mas também de todas as pessoas de bem da sociedade. Inclusive esse pensamento, acredito eu, que deveria fazer parte da realidade de muitos políticos, de muitos senadores, deputados, autoridades públicas que estão hoje no gerenciamento do país. Eles deveriam se pautar por essa ideia, por esse pensamento, porque, vamos dizer uma realidade, gente, a vida pública, ela é pautada no simples ato de servir. Se uma pessoa vai para a vida pública, ela precisa ir sabendo que ela está indo para servir e não ser servida. E, semelhantemente, nós temos também essa mesma base de ensino na realidade dos preceitos de Cristo. Dentro dos preceitos de Cristo, ao contrário do que nós vemos em muitos lugares, nós devemos entender que nós nascemos para fazer o bem diante do nosso próximo. Em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas, e segundo, o nosso próximo como a nós mesmos. Então, essa é a materialização do que é de fato servir. E a ausência de tudo isso, pastor Claudinei, resulta nesse cenário que nós estamos vendo, de pessoas que entram em determinadas posições buscando galgar recursos, carreiras, e o mais importante, que seria socorrer o próximo diante das calamidades, tem ficado cada vez mais em segundo plano, terceiro plano. E isso nos mostra a decadência dessa sociedade que nós vivemos. Por isso que nós estamos aqui diariamente nas lives, o senhor principalmente diariamente nas lives, pregando, ensinando, mostrando a realidade do mundo em que vivemos e os princípios básicos do Evangelho, porque, na essência, nós sabemos que o homem por si só, ele já está em um estado de completa decadência. Então, a nossa confiança precisa estar no Senhor Jesus, só que, por outro lado, também não podemos deixar de acreditar e fazermos a nossa parte. Porque quanto mais fizermos a nossa parte, eu costumo dizer que nós temos condições de mudar esse cenário. Então o que fazer, pastor? Primeira coisa que você pode começar fazendo é nos ajudando a chegar mais longe, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo, porque nós só podemos mudar a realidade em que vivemos, gente, através da influência que nós exercemos.
O mal exerce influência negativa. Nós que fazemos parte do bem, precisamos influenciar de forma positiva. E como é que nós influenciamos? Através da boa palavra, através dos bons ensinos, através de uma postura correta, de honestidade, de princípios, de fidelidade a Deus. É assim que nós influenciamos o mundo através do nosso próprio exemplo e com isso a vontade de Deus, ela permanece diante de nós. Nós vamos apresentar para você aqui, o horário está indo embora, uma imagem ou algumas imagens que eu tenho certeza que vai trazer alegria na vida de muitos daqueles que aqui estão. São imagens de hoje e que realmente é uma benção, é uma maravilha, é algo glorioso da parte de Deus para nós. Dá uma olhada nisso daqui. Se a minha voz não alcança um coração, é só o vento levando uma canção. Mas quando o amor transforma o meu viver, o mundo inteiro começa a compreender. Esse é o nosso trabalho com as nossas crianças em Nhamatanda, Moçambique, África e também em outras regiões, como em Gondola, na província de Manica, e também na região de Inhamboka. E nós queremos dizer para você que nessas 5 bases nós temos ajudado nossas crianças com alimentos, calçados, roupas, atendimento médico, atendimento com materiais escolares e tudo mais dentro da oportunidade, né? Perfuração de poços, construções de casas e tudo mais que temos aqui apresentado para você em nossas lives. Agora, o dia de hoje nós estamos recheados de novidades, doutor Leonardo, para mostrar para todos que estão nos acompanhando, porque hoje, logo cedo, os nossos padeiros estiveram ali trabalhando e já preparando os pães, porque amanhã terá distribuição de pães na nossa base de Inhamboka. E olha, se você não tomou o café da tarde ou algo semelhante, dependendo da região que você está aí, quem sabe já está próximo da janta ou próximo do almoço, não sei, a hora que você vai assistir, essa imagem aqui dá até fome. Dá uma olhada para você ver. Extraordinário, pastor Claudinei, Deus abençoe o Senhor abundantemente, em nome de Jesus. Estamos aqui, né, assim como o Senhor pode ver aqui. Hoje é quarta-feira, né? Sim. E os homens aqui produzindo os pães. Uau, que maravilha! Outro lado aqui os pães já estão aqui. Outro lado também aqui os pães já estão mesmo bem, né, feito. Bom, tá aí a produção de pães para a entrega para as nossas crianças ali no dia de amanhã, né? Serão entregues os pães, né? Está sendo feita aí uma demanda de um pouco mais de 600 pães para serem distribuídos amanhã, juntamente com a festividade que nós vamos fazer, porque não é só a entrega dos pães, pastor Leonardo. Nós também conseguimos comprar a motobomba, compramos com a ajuda de todos as mangueiras que vão dentro do rio e a mangueira que vai da motobomba até a nossa roça. Então, é só alegria nesse dia de hoje. E eu quero aproveitar aqui, já que estamos nesse comentário, antes mesmo do senhor comentar, mostrar aqui um vídeo, né, bem interessante da motobomba aí no seu funcionamento. Olha lá o pastor Eliseu comendo pão ali, que coisa maravilhosa, abençoada por Deus. E realmente, como escrever aqui, é de dar água na boca. Eu vou deixar o senhor falar, depois nós vamos lá com a motobomba. Meu pastor, é de dar alegria no coração, é de encher os olhos de lágrima, porque realmente essas últimas conquistas, elas têm sido conquistas mais brilhantes do que as anteriores, gente, porque talvez alguns estejam chegando agora e não sabem a dimensão de tudo que está acontecendo, mas vamos tentar rememorar as pessoas. Nos últimos tempos, Deus tem nos dado a graça, por intermédio daqueles que têm ajudado esse trabalho a crescer. Deus tem nos dado a graça de construir casas para pessoas totalmente vulneráveis. E eu digo casas no plural, porque é plural mesmo, não foi uma só não, são casas no plural. E aí, consequentemente, o tempo foi passando, os vídeos, os trabalhos vão avançando, as pessoas vão tomando consciência e agora
chegamos ao ponto de proporcionar a confecção desses pães. Esses pães vai matar a fome de muita gente que estava se alimentando de rato e caramujo brabo. E para coroar ainda mais essas grandes conquistas, nós temos a questão do terreno, pastor Claudinei, que os trabalhadores já estavam ali preparando a terra para plantar os vegetais que servirão de alimento para as pessoas, e agora, para coroar tudo, a motobomba que vai, como nós dissemos na última programação, vai afastar, vai praticamente quase que eliminar um bom tanto do risco que as pessoas estavam sofrendo ali, a ponto de quase serem atacadas por crocodilos, hipopótamos, serpentes terrivelmente venenosas, por quanto o motor da motobomba vai funcionando, o próprio barulho vai espantando todos esses riscos, né, esses bichos tenebrosos que ofendem a integridade das pessoas. E a água vai sendo utilizada, então é algo assim, me faltam palavras, a verdade é essa. Eu estou tentando buscar aqui no vocabulário, mas me faltam palavras para expressar tamanha alegria, tamanha felicidade diante de todas essas conquistas que eu repito. Primeiro, graças a Deus por todas essas obras, e segundo, pela consciência daqueles que têm participado. E quando eu digo participado, pastor, eu tenho que destacar isso. Não são pessoas, talvez você se engane em pensar, mas eu gostaria de ajudar e não tenho condições. Não, muito pelo contrário. Quem caminha conosco diariamente são pessoas que não têm condições, são pessoas que separam um pouquinho do seu salário, do seu ordenado, da sua pensão, do seu benefício, separa um pouquinho que seja, faz o envio, nós juntamos os montantes necessários e esses montantes são enviados para construir as casas, fazer a aquisição da motobomba, a construção do forno que foi possível realizar esses pães. Então tudo isso é tão extraordinário que é difícil até expressar, pastor Claudinei. Exatamente, exatamente. Eu, particularmente, creio que a maioria de nós, né, pastor Leonardo, a gente fica sem... Nós não nos cabemos de tanta alegria diante dessas conquistas, sabe? Eu, todas as noites, eu agradeço muito a Deus pelo povo que Ele colocou para caminhar conosco e nós caminharmos com eles. Vocês não imaginam a satisfação e a alegria que é de ver tudo isso se materializando, sabe? De ver tudo isso se concluindo, sabe? É maravilhoso demais. E aí hoje, né, com toda a dificuldade, nós conseguimos comprar bomba. Pedimos a vocês para nos ajudar, vocês ajudaram, nós conseguimos agora comprar as duas mangueiras que vai dentro do rio e a mangueira que vai levar água até a roça. E aí nós chegamos diante dessa situação. Deixa eu só mostrar para vocês aqui a primeira imagem. Eles montando, né, hoje, no decorrer da manhã, essa motobomba. Dá uma olhada. Pastor, estamos aqui fazendo um teste aqui. Os homens estão a montar aqui. Tá vendo? Então aqui eles estavam montando, né, a motobomba, né, bem ali na borda, próxima à entrada deste rio, né? E realmente, assim, algo maravilhoso. Os técnicos estiveram lá montando, fazendo tudo certo para fazer essa motobomba funcionar. Foi, assim, algo impactante. Deixa eu ver se eu mostro para você aqui ela já em funcionamento. Na verdade, foi um teste, né? Eles nem chegaram esticar a mangueira toda para levar água até lá em cima. Não, foi só um teste para mostrar realmente a força dessa motobomba. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue te mostrar aqui agora ela em funcionamento. Dá uma olhada. Ela tem ali como se fosse um acelerador, né, que vai tendo o grau de aceleramento e também o grau de quantidade de água que é sugado e jogado para molhar toda a horta, todas as plantações. A partir de amanhã começa já o trabalho forte. Vai vendo.
Olha a força da água. Que coisa linda de se ver, gente. Isso aqui é vida, né? Isso é vida, né? Olha a força da água, isso que é só um teste. Então é com essa força que a mangueira de 150 metros vai receber, né, a água, ela vai servir como um duto que levará essa água até a entrada da roça. Lá, os trabalhadores vão pegando com o regrador, molhando a horta, molhando tudo, e as famílias buscando água também lá. Ninguém vai se aproximar mais deste rio aí para correr o risco de ser atacado por um hipopótamo, por um rinoceronte não, por um hipopótamo, por um crocodilo, né? Atacado até mesmo por matilhas de cães selvagens ou algo semelhante. A água será entregue lá em cima na roça, longe desse rio, mais de 150 metros longe desse rio, vai ser bom demais. Olha a outra imagem aqui, ó. Olha isso. Não sei, não é booking, não há problema, né? Combustível não é problema. Deixa sair. Que bênção de Deus, hein, pastor Leonardo? Uma bênção gigantesca, pastor. E a nossa transposição não é como a transposição aqui no Brasil, que todo mundo sabe que é uma piada, né? Como o senhor citou durante o decorrer da live, a transposição do São Francisco, esse aí é o nosso São Francisco. A única diferença é que o nosso acontece e o deles não sai do papel, né? Eu acredito sinceramente que é uma alegria muito grande, não só para nós que estamos aqui, mas principalmente para as pessoas que estão ali e fazem parte dessa comunidade. Eu, sinceramente, não consigo nem descrever a sensação de alegria que eles devem estar passando no momento da apresentação do trabalho que essa bomba vai fazer, agora onde eles sabem que não vão precisar mais ter essa complicação de ir ali na beira do rio e correr o risco de ser pego por um jacaré ou qualquer outro animal que possa colocar em risco as suas vidas. Ou seja, é uma obra, pastor, que não tem como falar a respeito disso, porque tem um valor tão grande, mas tão grande, um valor emocional, um valor social, porque essas pessoas, meu Deus do céu, todos sabemos que a realidade delas é uma só. É uma realidade de abandono, é uma realidade de desprezo pelas autoridades locais, mas Deus nos chamou para assumirmos essa posição e todos aqueles que estão conosco fazem parte desse trabalho. Se tem uma característica muito importante e interessante, que eu sempre gosto de destacar do Ministério Milagres Extraordinários, é que não é uma obra de uma pessoa só. É uma obra de uma equipe que está de mãos dadas, entrelaçadas pela mesma fé em um único Deus e com a mesma vontade de marchar e seguir para cima. Não é à toa que esse é o lema que nos move. Vamos para cima em nome de Jesus. Não é isso, pastor? Exatamente, esse é o raciocínio, né? Essa é o trabalho, né? Tem pessoas perguntando se é elétrica essa bomba, se é a bateria. Na realidade, ela é a gasolina, né? Ela é a gasolina, né? Ali só funciona a bomba, a gasolina e a óleo diesel. Só que a diesel é o dobro do preço, né? E essa daí vai atender a demanda pela força que a água sai para entrar pelas mangueiras. Ó, tá vendo ali? Ali ele estava ligando. Deixa eu colocar aqui para vocês verem ele colocando a máquina, a bomba para funcionar. Vamos lá. Gasolina ele? Aí, né? Passe. Tá tentando ali ligar, né? E você que está aqui nos acompanhando, tira um print da tela, gente, nos ajude. Isso aqui é uma conquista grande, mas tem muito o que fazer aí pela frente, né? Nós temos os poços que precisam ser perfurados nessa região, né? Para as pessoas terem água, não agora apenas da motobomba, mas também água que venha realmente ser tirada dos poços, com 92% de pureza. Nós temos muito o que fazer ainda, faltou muitas sementes para serem semeadas, porque o espaço de terra é muito grande. O pastor Eliseu esteve, né, na casa lá de agricultura para ver as sementes, já deixou lá separado, depois nós vamos fazer o levantamento financeiro para ver quais os valores, mas precisaremos aí comprar muitas sementes, porque o espaço de terra é muito grande. Vamos plantar feijão também, né? Vamos plantar milho,
muitas coisas serão plantadas, porque o espaço de terra é grande, vai dar para plantar de tudo nesse terreno, mandioca, batata, pepino, cebola já foi plantado, couve, alface, de tudo. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Tá vendo? Então o pastor tá ali conversando com o pessoal na casa que vende sementes, separando ali naquela lata ali, a gente percebe que tem melancia também, que será plantado, tomates, são vários itens que serão plantados e eu tenho certeza que nós vamos nos alegrar muito no período dessa colheita. Tá vendo ali, ó? Várias hortaliças que serão plantadas, muitas já foram, inclusive, deixa eu ver se eu tenho a imagem aqui para mostrar para você. Muitas foram plantadas e já foram germinadas, né? Já germinaram e já estão ali, a partir de amanhã, serão distribuídas, né? Em todo o território ali na parte da horta e algo semelhante. Deixa eu ver aqui a parte das imagens que eu vou colocar para você dar uma olhada. Deixa eu só pegar aqui a parte das sementes germinadas. São essas aqui, ó. Dá uma olhada nessa imagem aqui das sementes. Aqui já tentando observar aqui a semente. Tá vendo? Então, assim, ó, muitas já germinaram, né, e nasceram, os brotinhos, né? Algumas estão menores, outras um pouquinho maior, principalmente aquelas que são alface, couve, cebolinha, coentro, salsinha, né? Ó, tá vendo, ó? Já germinaram, dá para ver aí, tá debaixo das palhas, né, que fica mantém a umidade maior das folhagens ali, né, esse mato aí por cima, né, fica mais úmido o espaço, né, e dá para ver claramente, né, mas é pouco isso daí. O terreno é muito grande pela quantidade de sementes que foram plantadas e germinadas. Então, nós precisamos de mais sementes de tomate, pepino, também precisamos de mais milho, também o feijão verde, né? E tudo isso nós contamos aí com a ajuda de todos, pastor Leonardo. Perfeitamente. E essa ajuda, pastor, ela obviamente será muito importante, porque no ponto em que está a realização desse trabalho, mais do que nunca, não pode parar de forma nenhuma, gente, porque todas o acontecimento dessas obras é basicamente a garantia de manutenção da vida dessas pessoas. Essas pessoas dependem disso. A continuidade da vida dessas pessoas, ela depende desse trabalho. Primeiro, dependemos de Deus, e segundo, da realização dessas obras. Então, não é algo supérfluo, não é algo fútil, superficial, sem importância nenhuma, não, muito pelo contrário. Todas essas imagens retratam obras sociais que você está vendo, do qual depende a vida dessas pessoas. Deus abençoe a nossa irmã Aldeci Alves, pela ajuda que ela enviou para a continuidade dos trabalhos de missões. Que Deus prospere abundantemente em nome de Jesus, e todos aqueles que enviaram as suas contribuições, aqueles que já estão esperando a data certa para receber o ordenado mensal e separar a sua contribuição. A nossa oração é para que Deus te abençoe, te prospere, multiplique cada vez mais, porque diante desse cenário que nós estamos te mostrando, uma certeza você pode ter, no sentido de que você está, de fato, cumprindo aquilo que mostra verdadeiramente a vontade de Deus. A vontade de Deus é isso aí, gente. A vontade de Deus é nós amarmos o nosso próximo e mostrarmos de verdade que a nossa fé funciona. Porque uma fé sem obra nenhuma, sem evidência, sem ações práticas, ela não pode ser considerada uma fé. Uma fé segundo a qual as pessoas praticam, segundo o qual as pessoas exercem, mas não tem resultado prático nenhum, ela não pode ser considerada uma fé salvífica, uma fé efetiva. E a nossa, muito pelo contrário, ela demonstra a realização de obras essas nos quais possibilita a manutenção da vida de pessoas que precisam, de pessoas que têm necessidade. Então, é muito gratificante tudo isso, pastor Claudinei.
Exatamente. E nós temos aí esse trabalho que a partir de amanhã você vai ver a motobomba aí, a utilidade dela molhando toda a plantação, todo o terreno. E tem muitas pessoas falando, né, sobre roubo, proteger dos animais. O barulho da própria bomba já afugenta os animais, né, que qualquer barulho produzido aí pelos humanos, né, quer seja de máquinas ou de pessoas, afugenta os animais, né? E esse aí não é o problema. Quanto à questão da bomba, se vai ficar na beira da água, não. Quando terminar o trabalho na tarde, os dois ou três que estão ali trabalhando na roça vão recolher. Não é uma bomba pesada, em 2 pessoas, uma segurando de cada lado. Dá para trazer normalmente para casa, para guardar e algo semelhante. Se você olhar, você vai ver ali, ó, tem até uma caixa, né, que ela vai dentro. Dá para colocar normal, né, segurando na alça de cada lado e levar ela, você pode ver. Não é uma bomba grande, pesada, né, mas o motor mesmo e o combustível que vai ali dentro. Então desmonta, enrola as mangueiras, leva para casa e de manhã cedo faz novamente todo o trabalho para estar molhando a horta e algo semelhante, né? E questão de roubar, ela vai estar funcionando e vai estar... tem 4 funcionários ali que vão estar trabalhando constantemente ali na nossa roça, na nossa machamba, né? E com certeza será uma bênção da parte de Deus. Precisamos de mais sementes porque o território é muito grande. E nós precisamos de mais semente, vai dar para plantar aí um espaço bem grande de feijão verde, né? Plantar bastante, vai ser uma bênção da parte de Deus. Dá uma olhada nisso aqui. A semente de couve. Então, tá aqui. E aqui também. Por enquanto eles homens ficam a molhar a terra. Aqui a semente está crescendo, o mais rápido possível. Ainda vai começar já. Começar a plantar aqui. Gente, olha o tamanho desse terreno, é muito grande. Ok? O homem aqui está dizendo que amanhã vai começar a regar lá na frente, lá na ponta. Onde que depois vão pegar a semente aqui e jogar lá. Mas não vai ser fácil. Então, assim, eles vão começar molhando lá pelos cantos mais distantes e aí vão espalhando as mudas que já germinaram, né? E vão estar ali o dia inteiro trabalhando, até para passarinhos e bichos não virem comer. Uma benção de Deus, estou mostrando tudo isso para vocês. Amanhã temos distribuição de pães, amanhã temos, né, também o trabalho, vamos dizer, inaugural da motobomba, né? Já molhando todo o espaço de terra. E realmente uma benção. Estamos felizes, obrigado a todos, né? E quero agradecer ao Aldeci e todos que têm nos ajudado aí com as suas ofertas, com as suas contribuições. Tira um print da tela, gente, você, para nos ajudar nesse grande desafio que nós temos aí pela frente, que é agora de concluirmos esse trabalho, pastor Leonardo, da plantação e o cuidado da terra. E agora a gente descansa um pouco sabendo que não vamos perder nada das sementes que germinaram, porque água é o que não vai faltar. Perfeitamente. E é o que nos diz a palavra. A seara é grande, o campo é grande. Os ceifeiros ainda são poucos, mas Deus nos dará a graça para avançar e sempre progredindo, sempre avançando, como todos aqueles que têm nos acompanhado têm visto o acontecimento dos trabalhos. Se você for pegar em uma escala de tempo, você vai perceber que nos últimos meses mais pessoas têm tido essa consciência e os trabalhos puderam avançar. Agora, uma grande questão que fica como um ponto de reflexão para todos nós é que ainda existem também, gente, outras regiões que precisam ser alcançadas. Outras regiões também precisam do desenvolvimento desse trabalho e quanto mais Deus nos der a condição necessária, nós vamos fazer acontecer. É um lema que nós carregamos, é uma missão que nós levamos conosco em obediência à palavra de Deus e eu tenho certeza de que isso tem dado sentido para a vida de muitas pessoas. E nós agradecemos porque o Altíssimo, o Criador de todas as coisas, é o verdadeiro idealizador dessa obra. Eu não tenho dúvidas, pastor Claudinei, de que esse projeto, antes mesmo dele começar, ele já era nascido no coração de Deus. Antes mesmo das primeiras obras serem anunciadas, esse projeto já foi escrito
pelas mãos do Criador. E nós estamos aqui para cumprir essa missão, levar à frente essa causa, na certeza de que a cada dia que se passar, mais pessoas serão integradas nesse grupo, nessa obra, e nós vamos alcançar a materialização daquilo que é o reino de Deus na face da terra. Eu tenho certeza disso também, pastor Leonardo, e você que está em casa. O trabalho está sendo feito, gente. Diariamente nós estamos aqui nas lives, né? Eu estou aqui, pastor Leonardo nas lives, pastor Antônio César, a minha esposa, a missionária Maria Lima, todos nós unidos em uma só fé, tá? Todos nós na mesma missão, e o trabalho está andando e nós só temos a agradecer. É um prazer, é uma honra para nós apresentarmos diariamente uma prestação de contas. É um privilégio da parte de Deus, todos os dias, nós termos, né, imagens para prestar conta a vocês. Isso é sinal que o trabalho está andando, que nós estamos avançando. Amanhã nós vamos te apresentar as imagens de amanhã, com toda certeza, que é o quê? A distribuição dos pães, a motobomba já sendo usado para a água regrar todo o território, as mudas, né, que já germinaram de hortaliças, sendo plantadas no espaço aí de distância de um palmo ou um pouco mais uma da outra, e assim sucessivamente. Então, nós contamos com você nesta caminhada, vamos juntos fazer aquilo que precisa ser feito, e pode ter certeza que Deus vai honrar cada um daqueles que estão tirando um print da tela, que tem os dados aí das contas do Ministério para ajudar. Faça isso, o mês está começando e nós precisamos preencher todo esse grande território de sementes de vários tipos de cereais e alimentos para a subsistência desse povo, né? Um grande passo nós já estamos dando, que é afastar mães, idosas e crianças deste rio perigoso, afastando essas pessoas da beira dessa água, que muitos têm até trauma de chegar ali, mas obrigatoriamente tinham que ir, porque foi na beira dessas águas que, quem sabe, perderam filhos, perderam o pai, a mãe, um ente querido, né? Nas presas de um crocodilo, nas presas de um hipopótamo furioso, né? Ou até mesmo com marcas e feridas irreparáveis de mordidas de cachorro do mato, mabeco ou de qualquer outro tipo de bicho selvagem ali naquela região. Então, já temos milhares de motivos para glorificar a Deus pela sua vida, porque com a ajuda de todos vocês, já estamos conseguindo ver os resultados, que é afastando as famílias da beira dessas águas. E aí está o terreno que precisa ser preenchido de sementes para esse povo ter comida, para esse povo ter vida, para esse povo ter sorriso, para esse povo ter aquele ânimo de fazer aquela dança que é cultural deles, de dançar diante da comida que tem para dar para os filhos. E essa é a nossa missão que está sendo cumprida, pastor Leonardo. Glória a Deus por tudo isso, pastor. E nós estamos preparados para avançar. A realidade é essa, estamos preparados para avançar. À medida que o Espírito de Deus nos der a graça, à medida que as pessoas estiverem conosco, à medida que nós possamos cada vez mais juntos caminharmos e dermos as nossas mãos, nós vamos avançar e fazer acontecer, porque nada paga você, ao final de um dia exaustivo, cansativo, você deitar a tua cabeça no travesseiro com a consciência de que você fez a diferença na vida de alguém. Afinal de contas, gente, nós não estamos aqui nessa terra somente para trabalhar, comer e beber. Não, nós estamos aqui para fazer a diferença na vida do nosso semelhante, e essa diferença nós fazemos quando nós participamos desse tipo de trabalho. Quando nós conseguimos, através das nossas ações, tirar, no mínimo, um sorriso do rosto dessas pessoas. Quando nós conseguimos, no mínimo, saciar a fome que está dentro da barriga delas. Então, esse trabalho ele tem um significado de vida para todos nós que estamos integrados nele, e sinta-se abraçado, você faz parte disso. Você tem condições, você pode dizer e falar para quem você quiser. Eu faço parte de um projeto de missões de ajuda internacional que muda verdadeiramente a vida de pessoas. Essa é uma
uma postura que nós podemos adotar com propriedade, porque Deus nos comissionou a essa causa, a essa missão, e nós vamos fazer frente diante de toda essa realidade, pastor Claudinei. Com toda certeza, e só temos a agradecer a Deus pela vida de vocês. Como a irmã Maria Amélia escreveu, nós vamos plantar muitos ramos de mandioca, vamos plantar batata doce, batata lisa, né, que eu ensino como batatinha, vamos plantar inhame, né, que muitas regiões conhecem como cará, né, vamos plantar inhame, vamos estar plantando todos os tipos de raízes, cereais e hortaliças, porque é um meio de manter esse povo alimentado. Eu acho que não tem uma maneira melhor do que nós para manter esse povo alimentado do que o que está acontecendo, o arrendamento de uma terra, para eles produzirem o que eles querem, porque às vezes tem vontade de produzir, mas não tem a terra. Tem vontade de produzir, mas não tem as sementes. Então, nós estamos fazendo isso em harmonia, em união, sabendo que daqui a pouquinho, daqui a algumas semanas, quando nós sentarmos para almoçar ou jantar, a gente sabe que do outro lado tem um povo sentando também para almoçar e jantar com a ajuda de cada um de nós. Isso é maravilhoso. Só tenho a agradecer a Deus pela vida do pastor Leonardo, pastor Antônio César, pastor Eliseu, todos com as respectivas esposas, como das moderadoras, moderadores, membros do canal, inscritos, mantenedores desse projeto, porque sem vocês pode ter certeza que esse trabalho não chegaria a esse nível, né, de atender a tantas pessoas dentro dessa grande demanda, né? Essa é a realidade. Então, muito obrigado, né, ao Criador e a cada um de vocês. Pastor Leonardo, dai-nos a bênção apostólica nesse momento. Já estamos aí com a live bem avançada, né? Amém, pastor. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, todos juntos, unidos em uma só fé, em uma só concordância, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Pai querido, Senhor amado, nós te damos graças dessa oportunidade, porque o Senhor nos sustentou até aqui. O Senhor nos fortificou, nos deu a graça e nós dissemos sim ao chamado do Teu Espírito. Pai, eu te peço agora em especial, abençoe a vida de todos os que estão nos acompanhando. A vida desse homem, dessa mulher, esse lar, essa família, protege, guarda todos aqueles que estão sendo alcançados por essa oração, por esta programação, que o Teu projeto aconteça na vida de cada um deles. Te agradecemos, que o Senhor possa honrar a vida de todos, principalmente aqueles que têm possibilitado a condição para que os trabalhos de missões possam avançar e a nossa missão possa acontecer. Senhor, abençoe a todos nessa hora, assim oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos os que creem, digam amém e graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Baruch Hashem pela sua vida, pela vida da sua família. Graças a Deus por mais essa oportunidade. Pastor Leonardo, mais uma vez, obrigado por tudo. Nós vamos concluindo, agradecendo a todos e pedindo para vocês se inscreverem em nossos canais parceiros. Cozinhando na Suíça com Neuza Santos, nosso canal de culinária, também o canal Pastor Antônio César e Maria Lima Portugal, são os nossos canais lá em Portugal. Temos também o nosso canal Milagres Extraordinários Europa. Temos também o canal Cortes MMA, que é o nosso canal secundário. Se inscreva no nosso canal de cortes, é importante, é um canal reserva, porque se acontecer alguma eventualidade aí, que aconteça alguma coisa com esse canal principal, você já está inscrito no canal reserva e você não vai, né, a gente não vamos perder essa nossa interação. Então se inscreva. Temos também o nosso canal Mulher Extraordinária, que é o canal que a minha esposa entra todas as noites, às 22h15, ao vivo, com todos vocês, uma live especial. Se inscreva lá, porque é bênção da parte de Deus também. E esse canal que nós estamos, que é o canal Pastor Claudinei Oliveira, se inscreva, porque nós estamos aqui com lives diariamente, ao vivo, em 2 horários. Inclusive, hoje à noite, às 8 horas da noite, teremos mais uma live, tá? E eu peço a você para se inscrever e ativar o sino das notificações. Olha que fonte de água grande, gente. Meu Deus do céu, que força, né? Se inscreva também nesse canal que nós estamos, que é o canal Pastor Claudinei Oliveira. E é bênção da parte de Deus para as nossas vidas. Queremos caminhar com você e te adotar em nossas orações. Amanhã, 6 horas da manhã, estaremos aqui ao vivo
para o jejum pela salvação da família. Jejum esse das 6 da manhã às 3 horas da tarde. Vai ser, assim, uma grande bênção da parte de Deus, nosso Pai, tá bom? Deus abençoe a todos. Nós vamos ficando por aqui. Pastor Leonardo, obrigado por tudo. Meu pastor, um abraço, obrigado por tudo, eu que agradeço. E olhando essas imagens, eu tenho a certeza de que Deus nos dará a condição de ver as imagens do dia em que as receitas da irmã Neuza serão realizadas dentro da cozinha beneficente, dentro desses fornos que Deus nos deu a graça e a condição para construir. Tenho certeza disso, será um momento espetacular, maravilhoso, e com certeza o coração de todos nós irá se alegrar. Um abraço para todos, pastor, fica com Deus, estamos juntos na mesma fé, em nome de Jesus. Amém, obrigado, pastor Leonardo. Deus abençoe, Alonso, obrigado a todos vocês, estamos juntos. Amanhã, novas imagens para vocês do trabalho, e amanhã vai estar melhor do que hoje, porque amanhã é a entrega dos pães, amanhã é a motobomba funcionando 100%, amanhã vai ser demais. Não perca nossas lives, tá bom? Deus abençoe a todos, beijo na sua alma, e vamos finalizando com essa canção aqui que faz parte do repertório das nossas 14 canções do álbum que foi lançado aí no final do mês, e é bênção de Deus. Acompanha lá pelo Spotify, pelo Amazon Music, é só digitar Ministério Milagres Extraordinários que você vai encontrar lá as 14 canções, tá bom? Deus abençoe, vamos pra cima! Me matando, sorrindo outra vez. Milagres extraordinários. Onde havia dor, nasceu uma canção. Onde faltava abrigo, veio proteção. Para as viúvas e os órfãos também, Deus escreveu esperança no coração de alguém. Perfura poços, faz a água chegar. Traz vida pra seca, faz o povo cantar. Mãos que servem pés sem descansar, plantando amor pra vida florescer e brilhar. Cada sorriso é vitória, cada abraço é história. Quando o amor de Cristo vem, o impossível vira glória. Milagres extraordinários, minha matanda vai celebrar. Milagres extraordinários, a luz voltou a brilhar. Com fé e amor, vamos cantar. Milagres extraordinários, levantando quem está só. Levantando quem está só. Tem refeição na mesa, roupa pra vestir. Tem carinho e cuidado pra criança sorrir. Tem assistência médica chegando sem parar, porque Deus não esquece de quem precisa amar. A comunidade aprende a sonhar de novo. Novos caminhos abrem pra crescer com o povo. Cada gesto de bondade faz o céu sorrir, e a graça de Jesus continua a conduzir. Cada sorriso é vitória, cada abraço é história. Quando o amor de Cristo vem, o impossível vira glória. Milagres extraordinários, minha matanda vai celebrar. Milagres extraordinários, a luz voltou a brilhar. Com fé e amor, vamos cantar. Milagres extraordinários, levantando quem está só. Levantando quem está só. O amor venceu o medo, a esperança vem primeiro. De mãos dadas seguimos unidos, servindo a Deus e aos necessitados. Minha matanda canta em gratidão. Milagres vivos em cada coração. Milagres extraordinários, minha matanda vai celebrar. Milagres extraordinários, a luz